Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula, nosso primeiro workshop da comunidade Revolucionar-se. Para quem quiser fazer parte sempre dessas aulas que eu pretendo fazer uma por mês gratuitamente, 100% gratuita e exclusiva para a comunidade, precisa entrar no nosso grupo no WhatsApp, porque eu vou compartilhar. Hoje eu até dei aquela quebradinha da minha própria regra e compartilhei individualmente com quem não está fazendo parte, mas é importante que faça parte, porque essa aula é só para quem está na comunidade, então é exclusivo mesmo. Hoje a gente vai fazer essa aula, aproveitando que a gente está nesse início de ano, né? A aula falando sobre o segredo para você tirar suas metas do papel em 2025. Eu vou compartilhar aqui. Eu não fiz um monte de slides, mas eu vou compartilhar anyway aqui com vocês algumas telas para eu, né, também conseguir me estruturar aqui, né, ser breve, porque eu quero fazer aulas breves. E quem me conhece sabe que eu sempre falo que eu quero resumir, que eu quero ser breve, mas eu acabo fazendo aulas de 2, 3 horas, porque eu sempre quero entregar mais, e esse é um padrão meu que eu preciso quebrar. Eu quero continuar entregando muito, mas de uma forma mais objetiva. E eu preciso ter aqui para eu saber para onde eu estou indo. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, que vai ficar na gravação. Tá dando para ver a tela? Faz o joinha para mim. Obrigada. Então, vamos começar. A ideia aqui dessa aula sobre o segredo para suas metas não ficarem no papel em 2025 é principalmente, como eu coloquei bem aqui, quase não dando para ler de propósito, é como aprender a fazer o básico bem feito. Uma coisa que eu percebo muito, e como eu falei, a ideia das minhas aulas sempre é de fato ser revolucionária, né? Sempre de fato a gente falar sobre o que não é falado, sobre pontos e perspectivas que as pessoas não estão percebendo, não estão olhando. Então, a ideia é de fato não ficar trazendo mais do mesmo, é para ir além do óbvio, é para ir além de blá blá blá. Então, o que eu quero trazer aqui é justamente esse ponto que ele é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E para muitos de nós, a gente ignora justamente o óbvio, porque a gente considera tão óbvio que a gente não olha para ele. E a virada de chave já começa por aí, porque a gente tem que perceber que quando a gente está definindo metas, a gente está trabalhando com os nossos quereres. E a gente precisa ter muito bem estruturado o porquê que a gente quer, o que que a gente quer e o porquê que a gente quer. Uma coisa que eu ensinei muito no workshop Além dos Limites, que está virando um curso, logo mais eu vou divulgar mais fortemente para vocês. Lá a gente trabalhou sobre padrões autossabotadores, a gente trabalhou sobre problema, o que que tem por trás dos problemas, o que que a gente faz que acaba mantendo os problemas, a gente trabalhou sobre padrão de comportamento, padrão de relacionamento, enfim, a gente trabalhou sobre várias coisas. Quando a gente estava ali no início, eu pedi para as meninas definirem, além de um problema, a gente definir objetivos e motivos. Então, eu quero começar por aqui. Eu não coloquei isso no slide, mas eu estou seguindo aqui a energia. A primeira coisa mais importante ao você definir cada uma das suas metas é você ter um motivo e o objetivo. O objetivo é a sua meta em si, né? Então, o que é que você quer? E o motivo, você tem que ter pelo menos 3 motivos que te fazem querer esse objetivo alcançado, tá? Então vamos colocar assim: minha meta para esse ano é fazer R$ 3.000 de renda extra. Vamos fingir que essa é a minha meta, então esse é meu objetivo. Eu quero fazer renda extra e são exatamente R$ 3.000. Eu tenho que ser específica nesse objetivo, obviamente, né? Porque a gente está colocando aqui exatamente o que eu quero. O que que a gente não vê? Por que que eu quero isso? Mas é óbvio porque eu quero. Eu quero renda extra para eu ter dinheiro, para ter mais dinheiro, para eu ter dinheiro a mais, para eu ter dinheiro mais do que o meu salário fixo. Ok, mas qual é o motivo desse dinheiro a mais? Qual vai ser o direcionamento desse dinheiro? Por isso que os 3 motivos, pelo menos, são importantes. Então, a gente tem que especificar muito bem. Tem que colocar no papel, sim. Mas está na minha cabeça, eu tenho uma lista mental, eu funciono muito bem assim. Não, tem que colocar no papel, porque o que você vai fazer quando você começa a fazer isso é perceber que os motivos, eles parecem ser óbvios, mas às vezes eles não são tão conectados com o que de fato vão ser o motivo, de fato vão te trazer a motivação para você alcançar esse objetivo.
Então você coloca lá três motivos diferentes. Ah, nesse meu caso, nesse exemplo, deixa eu pensar. Ah, meu primeiro motivo é porque eu quero saber qual é a sensação de quebrar o meu teto financeiro de R$ 10.000. Então, eu quero fazer uma renda extra de R$ 3.000. Beleza, esse é um motivo. Segundo motivo, porque eu quero comprar um celular novo. Então, tendo uma renda extra por 3 meses, eu vou comprar o iPhone que eu desejo. Ok, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo. Ah, porque eu quero começar também com 1%, 10% desse dinheiro a investir na minha aposentadoria, desde já. Ok, então são três motivos que você vai direcionar. Esses motivos não é só sobre o direcionamento, no caso desse objetivo financeiro, mas também o que é que de fato te liga a esse objetivo, o que faz com que você desperte para esse objetivo realmente ser colocado em prática. Então, a gente tem que ter isso escrito, até mesmo como uma forma de nos guiar. Porque você tendo ali escrito é como se fosse o seu mapa dos sonhos. Então, todos os dias, ou todas as semanas, ou toda vez que você for fazer um movimento em direção a essa meta, você vai olhar por que que eu estou fazendo isso? Você tem que se lembrar por que que você está fazendo isso. E, de novo, são no mínimo três motivos, mas podem ter muitos motivos. Você pode cada vez mais colocar motivos. Quanto mais motivos você colocar diante desse objetivo, que é a sua meta, melhor. Porque são motivos que são conectados com outros processos que você não estava considerando. E muitas vezes a gente se perde justamente nisso. É de não entender, não ficar claro para você mesma. Para você mesmo, quais são os seus motivos por detrás dessas metas. Então, dentro desses, essa é uma das armadilhas, né? Dentro desses processos que todo ano vira ano, passa ano, vira ano, passa ano, e você sempre vai trazendo suas metas, mas chega no final, você está frustrada porque você não nem chegou perto delas. É por isso, porque antes do processo, a gente vai falar mais para frente sobre isso, antes desse processo acontecer, a gente precisa, antes de chegar lá no planejamento, entendeu? De todo o plano de ação e de fato você fazer, tem um processo mental e emocional por detrás dessa meta. A gente coloca uma vontade, um desejo, e aí fica só nisso mesmo, um desejo e uma vontade. E eu já tenho falado muito sobre isso, principalmente quando eu lancei o Além dos Limites, o workshop que agora é curso, sobre é diferente você ter uma vontade e um desejo e você tomar uma decisão, certo? Vontade e desejo é eu falar, poxa, que vontade de comer uma pizza hoje. Só que eu posso comprar essa pizza ou não. E se eu não comprar, tá tudo bem, porque eu só tô com uma vontade, vontade dá e passa. Né? Eu não vou ter, não preciso fazer nada em relação a essa vontade ou a esse desejo. Agora, se eu tomo uma decisão, eu estou decidida a comer pizza essa semana. É um exemplo bobo, né? Mas estou decidida. Se eu decidir, é porque eu já estou meio caminho andado. Eu já estou próxima de tomar uma ação que eu sei que eu preciso tomar para comprar essa pizza, para eu matar essa vontade, esse desejo, entendeu? Então a gente se perde muito nessas vontades, porque a meta fica só na vontade, não fica na decisão. Quando você estabelece esses motivos, você já começa a se estruturar, se firmar mais, e isso deixa de ser uma vontade, passa a ser uma decisão, passa a ser um objetivo que você vai fazer algo a respeito para você conseguir, entendeu? Não vira uma coisa que você simplesmente pode ir. Que você simplesmente pensou, você quis e acabou a história e você deixou de lado. Só que aí no final do ano, de novo, né? Você tá frustrada porque, poxa, você queria aquilo. E aí você não conseguiu aquilo. Aí vira um ano, você entra no piloto automático, você vai vivendo a sua vida na correria do dia a dia e você fica cada vez mais desconectada das suas vontades, dos seus desejos, das suas decisões. Por quê? Porque elas não viraram decisões e elas precisam virar. Então, esse é um outro ponto de virada também, de entender a diferença entre vontade, desejo e decisão. Então, a gente precisa ter isso bem estruturado, objetivos e os motivos, para a gente também colocar em grau de prioridade. Porque não adianta você ter 5 metas e aí essas metas não terem motivos e essas metas também não serem algo que se torna uma decisão. Então, lá também no Além dos Limites, eu acabo trazendo, porque a gente trabalhou realmente muito profundamente isso. Quando a gente estava trazendo objetivos, a gente colocou notas, a gente explorou por que que eu quero isso. Além do porquê que eu tenho esse problema, porque às vezes seu objetivo é a resolução de um problema, né? E tá tudo bem.
Pode ser também. A sua meta pode ser, por exemplo, o seu problema financeiro, pagar dívidas. Só que os motivos precisam ser óbvios. Além de eu não quero mais viver com as dívidas, eu não quero mais ter dívidas porque me fazem mal. Precisa ser mais profundo, porque nós somos seres racionais, a gente também tem essa questão dos reflexos emocionais. Então, nós precisamos ter, e isso quando a gente estuda a psicologia financeira, principalmente. A gente vê, né, que a gente compra porque tem um aspecto emocional por trás. Essa motivação emocional acontece e é inconsciente, é questão de segundos. Então, você se explorar e definir tudo isso vai te ajudar a começar esse caminho de 2025 não ser mais um ano qualquer, um ano que você de fato vai fazer isso acontecer, as suas metas. E aí também uma outra dica é que você defina o menos metas possíveis, tá? Possível. É, três, quatro, não coloque muitas. É por isso que você precisa definir prioridades, ter autoconhecimento, né? Ter essa consciência, alinhada o suficiente com aquilo que você precisa e também com aquilo que você está buscando, para que você possa elencar ali de 0 a 10 qual é a prioridade. Você pode colocar quantas metas você quiser no papel, mas para você colocar um planejamento, mesmo você criar um planejamento diante disso, você vai ter que obviamente, colocar qual é a sua prioridade diante disso. Às vezes, de novo, não dá para ficar indo pela sua mente, pelo que você acha que é óbvio, pelo que você listou na sua cabeça. Você tem que estruturar isso você com você, fazer uma reunião com você e botar isso para jogo, tá? É, Às vezes você acha que algo é prioridade, você está considerando algo prioridade, e quando você coloca ali os motivos, você percebe, opa, isso não é tão prioridade assim, né? De 0 a 10, isso aqui tá um 5. Eu tenho isso e isso aqui, que é 7, que é 8, que é 9, e tenho isso aqui que é 10. Então você traz isso para frente, porque você não precisa resolver a sua vida inteira em 2025, obviamente. A ideia aqui é só não deixar um ano em desperdício, né? Desperdiçar esse ano como se fosse só mais um ano, que você de novo se frustrou, como eu já falei, porque chegou lá no final e você não fez nada de diferente, né? Você permaneceu ali no mesmo lugar e distante dos seus sonhos. Isso também foi algo que a gente despertou e conectou muito os nossos sonhos no terceiro dia do workshop, né? Da gente entender o porquê dos nossos sonhos, quais são os nossos sonhos, todas essas questões. Então a gente tem que fazer esse exame mais aprofundado diante das metas, porque senão vai virar esse meme, entendeu? De metinha. Né? Algo que é qualquer coisa. E não é qualquer coisa, não é só uma meta, é a sua vida. É sobre o que você deseja experienciar na sua vida, o que você deseja mudar na sua vida, o que você merece experienciar na sua vida. Não é uma simples meta, não é uma coisa para você escrever no papel e tá tudo bem deixar para lá. Porque é a sua vida que está passando, é o tempo que está passando, né? São os anos da sua vida, não é um ano para todo mundo, é o seu ano, né? E o que que você vai fazer diante desse ano depende de você, da sua decisão. Certo até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Só levantar a mão, qualquer coisa. Então, vamos continuando. Então, dois pontos principais. Primeira coisa, são as duas perguntas, né? O porquê você nunca consegue alcançar essas metas e o que você está fazendo de errado ou deixando de fazer. Esse fazer de errado, o certo e errado, interessante ponto de vista, né? Mas, de qualquer forma, a gente traz o fazendo de errado no sentido de estar desconectado com aquilo que você sabe que ia te trazer o resultado que você deseja. Então, esse errado, só corrigindo, no senso comum, a minha perspectiva é essa. O que que você está fazendo de errado para não conseguir alcançar as suas metas? O que você está fazendo que é completamente desconectado, desalinhado, está muito distante, está muito longe e você nem percebeu quão longe está, como está te desconectando das suas metas, né? Então, vamos começar pelo porquê você nunca consegue. O primeiro ponto do porquê você nunca consegue são as nossas lacunas, as nossas faltas. Então, também deixei aqui certinho num slide bem simples para
vocês conseguirem acompanhar. Então, tem esses 4 tipos de faltas que são, na verdade, um passo a passo, né? Eles são o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, né? São alinhados ali ao que você precisa, que, de novo, podem parecer óbvios, mas a gente precisa perceber. O óbvio também precisa ser dito ou tem que parar de ser ignorado, ok? Então, a primeira coisa, obviamente, é a falta de clareza, que é ali, por mais engraçado que seja, 90%, eu tô inventando esse número, tá? Mas é só para dar aquela, ficar bem grande ali o impacto. Vamos colocar que 90, 80% da população já se perde ali, no primeiro ponto. Falta clareza. Então, o que você quer? O que que você quer? Às vezes a gente não sabe nem aquilo que a gente quer. E, pô, se você sabe o que você quer, você já tá num bom começo, você não concorda comigo? Aí, como que eu vou saber o que eu quero? Uma dica também, que eu já fiz um vídeo sobre isso, é você primeiro pensar como tá a sua vida, né? Você observar qual é a sua realidade de agora, que é temporária, né? Você que vai decidir se ela vai se manter, se ela vai expandir, se ela vai mudar, o que faz sentido se manter, o que faz sentido mudar. Observe como está a sua realidade agora, as suas condições agora, o que é que está acontecendo. E aí, outra coisa para você ver a diferença. Desculpa. E outra coisa é você perceber aquilo que você não quer. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Tem aquela famosa frase do livro e do filme que eu adoro, da Alice, né? Então, a gente tem que começar pela coisa mais óbvia de todas. Então, para você definir as suas metas, você tem que perceber sobre uma perspectiva mais ampla, maior, a sua vida como um todo, porque você vai perceber que as metas são, na verdade, mini objetivinhos de algo maior, entende? Isso também é uma coisa que a gente não percebe e a gente se desconecta tanto que parece que tudo é muito distante da gente conseguir, tudo é muito grande da gente fazer, muito difícil da gente fazer. Então, você tem sonhos. Lá daqueles sonhos, você vai ter que desmembrar, desfragmentar. Eu também ensinei isso de uma forma super inteligente lá no Além dos Limites, para você conseguir dividir em lacunas, não, em passos, em objetivos que vão te levar a isso. A gente vai falar bastante sobre isso até no próximo tópico. Então, você entender o que você não quer pode te dar esse caminho para o que você quer. E nem sempre é óbvio de uma coisa aqui e aí o contrário disso. Tipo, o que eu não quero? Ah, eu não quero escassez, logo eu quero abundância. Sim, pode ser que sim, mas é muito genérico. O que que é essa escassez que está conectada com a sua realidade? O que que é essa abundância que você quer que se conecte à sua realidade? Esses pontos. Então, falta clareza. A gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer e se você tem que ver em qual etapa você tá, para você trabalhar primeiramente nela e depois, quando você tiver atingido ali o potencial dessa etapa, você passa para o próximo. Segunda questão, falta de decisão. Então, você sabe o que você quer, mas virou uma vontade, um desejo, aquilo que eu falei. Então, vai ficar distante. Vai ser mais um ano que você não vai fazer nada a respeito daquilo. Ou você não vai fazer nada que você sabe que precisa fazer, ser feito, que você precisa fazer, e tá, procrastinando aí, se sabotando, né? Então, é diferente. Você tem que tomar a decisão. Saber o que você quer não é o suficiente para te fazer passar para as próximas etapas. Você vai ter que decidir fazer algo a respeito daquilo que você quer. Você tem que decidir que aquilo que você quer não vai ser só mais um sonho, vai ser algo que você vai buscar o resultado, você vai conquistar aquilo, tá? Então, é o segundo ponto, falta de decisão. Então, quão decidida você está em relação àquilo que você quer? Se você colocou alguma coisa no papel aqui nessa aula, então quão decidida você está? Porque a decisão é algo firme. A decisão é quando você coloca lá no formulário, quando vai fazer um atendimento comigo, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento? Tem que ser pelo menos 8. Menos de 8, então aquilo não é prioridade. Então você não quer tanto assim resolver aquilo, né? E esse é um outro ponto quando a gente trabalhou a questão dos problemas no workshop e também nos atendimentos individuais, né? Que a gente precisa sair um pouco da caixa e perceber que nós somos, enquanto seres humanos, muito mais complexos. Somos simples e complexos ao mesmo tempo, é um paradigma, né?
E aí a gente tem muitos ganhos, né? Muitos benefícios com os nossos problemas. Então, às vezes, tá doendo, tá sofrido, tá ruim, aquilo tá se mantendo, ó, há muito tempo, mas a gente não decidiu o suficiente fazer, porque a gente sabe que a gente vai ter que mudar alguma coisa, transformar alguma coisa, decidir alguma coisa, se afastar de alguém. A gente sabe, no fundo, sempre, né? O que que a gente precisa fazer. E a gente não tá tão disposto assim. E tá tudo bem, só que a gente só precisa aprender o quê? A ser honesto com a gente mesmo. Eu sei que isso tá me incomodando, mas eu não estou disposta o suficiente para fazer diferente. Ou seja, não é uma decisão resolver isso, não é uma decisão conquistar isso. Não é tão importante assim para mim agora, né? Ou eu simplesmente não vou me comprometer a de fato fazer o que eu preciso fazer, então logo das duas, uma, né? Não é tão importante assim para mim agora. Acaba sendo essa a mensagem no fim das contas. Aí partimos para a terceira etapa, obviamente, a falta de planejamento, né? São as quatro faltas, as quatro lacunas. Então, mas é óbvio isso. Claro que é óbvio, mas a gente também se perde nisso. Se você nem está percebendo que você estava na falta da clareza, muito menos você vai perceber que você está na falta da decisão. E mais distante ainda você está de ter um planejamento. Eu também ensino isso lá no Além dos Limites. No planejamento, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser viável, ele precisa ser com mini metas, ele precisa ser conectado ao que você pode fazer agora, com as condições que você tem para fazer agora. O progresso ele é mais importante realmente do que o resultado, como diz o meu mentor. Então, a gente também se perde nessa questão da autossabotagem, na procrastinação, no perfeccionismo, né? Às vezes a gente quer começar muito grande, às vezes a gente quer começar já tendo o melhor carro, um carro de 100 mil, e aí a gente sabe que isso está distante da nossa realidade. Então, por que não começar com um carro de 20 mil? Que é mais próximo da sua realidade. Aí depois você vai prosperando, e aí você vai mudando de carro e fazendo upgrade e todas aquelas coisas. Isso parece besta, mas a gente, como nós agimos muito pelo nosso inconsciente, ele vai dominando a nossa vida, a gente acaba se desconectando da realidade de uma forma muito absurda e se sabotando nesses pequenos detalhes. Então, a falta de planejamento, ela se perde ali. Porque a gente coloca, ou a gente não planeja, ou a gente não planeja de acordo com a nossa realidade agora, com o que é viável que pode ser feito. E sempre dá para fazer algo, tá? Às vezes é igual, aí a gente vai dando as nossas próprias objeções, as nossas justificativas, razões bem idiotas, né? Por exemplo, a pessoa, ela quer malhar, ela quer ter uma saúde física muito melhor, e ela sabe a importância do exercício físico, né? Aí ela fica naquela, mas eu não tenho dinheiro para academia. Uai, você tem um corpo. Pelo amor de Deus, malhar é você movimentar o corpo. Então, você não ter dinheiro para academia todo mês é realmente uma justificativa viável de se bater? É real, ok, mas é realmente a única possibilidade de você fazer exercício físico? Aí você não planeja, por exemplo, ter então esse dinheiro para fazer academia todo mês, porque você não, na verdade, não quer tanto assim fazer exercício físico, porque se você quisesse, você daria um jeito com a realidade que você tem agora. Você ia pegar lá um HIIT, no YouTube tá cheio de aula e gratuita. Hoje em dia a internet está aí facilitando a nossa vida. Você pode baixar um aplicativo, você não precisa necessariamente de um personal trainer. Você pode pular corda, você pode correr na rua. Tem tantas possibilidades. Então, se a questão é o objetivo, é que faltam os motivos, né? Geralmente, quem falta no planejamento é porque está faltando os motivos. E está faltando a decisão também. Então, é aquilo. Se você tem um corpo e você está nesse objetivo, então, de malhar, de fazer exercício físico, existem tantas possibilidades. Por que que você vai ficar justificando que você não faz exercício físico porque não tem dinheiro para fazer academia? Entende? Então, o planejamento, a gente se perde nesse perfeccionismo, nessa autossabotagem, nessas objeções que a gente mesmo vai se colocando e de forma inconsciente, que são completamente idiotas, se a gente parar para pensar, mas a gente faz isso com a gente o tempo todo. Então, perceba quais são as suas justificativas. Eu queria isso, mas XYZ. Eu não tenho um tênis de corrida para fazer corrida. São realmente objeções super idiotas que a gente acaba criando, se parar para pensar. Se você for sincera com você, você vai perceber, cara, eu não acredito que não estou fazendo isso por causa disso. Realmente não tem cabimento. Mas precisa sair do inconsciente para o consciente para que você crie esse planejamento. Então, no caso dessa pessoa, pô, vai lá fazer um exercício, correr na rua, corre 5 minutos, começa pequeno.
Começa com o que é possível. Corre 5 minutos por dia. Corre 5 minutos 2 vezes por semana. Se o problema é a procrastinação, tem que começar por algum lugar. Não tem outro segredo. Vai ter que fazer. Vai ter que começar fazendo. Então comece. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a falta de ação, né? Que também é difícil, porque é difícil porque quando a pessoa não tem nem a clareza nem a decisão, ela não vai chegar nessas duas etapas finais que são mais conectadas já com a ação. O planejamento já faz parte da ação, né? O ação é o de fato fazer algo a respeito, fazer o que precisa ser feito, né? Então a gente acaba, obviamente, não conseguindo. Óbvio, é muito óbvio isso, eu sei, mas o que a gente quer é porque a gente não tá fazendo nada para isso. Óbvio, não tem como, aí não adianta reclamar, mas a gente reclama mesmo assim, porque a gente não tá fazendo nada a respeito e a gente não tá fazendo nem o básico, né? A gente não está fazendo nada para chegar mais próximo daquilo, porque tem um caminho a ser trilhado. Então, você chegar nesse objetivo alcançado não é necessariamente você pegar como se você estivesse chegando no fim do pote e no fim do arco-íris pegando o pote. Não é sobre isso, é sobre a jornada. Você vai ter que fazer uma série de atividades, de coisas que vão te chegando mais próximo disso. Se a sua meta é viajar, você vai ter que fazer a pesquisa do avião, da hospedagem. Não são coisas óbvias. Você pode começar por isso é de graça, você não vai precisar do dinheiro para fazer isso. Então, por que não fazer uma pesquisa? Por que não começar? A ação tem a ver com esses passos antes dos passos maiores, porque são uma série de passos, de atividades que vão, obviamente, te fazer chegar mais próximo do seu objetivo final. E essa jornada, ela precisa ser feita e ela faz parte do objetivo em si. Não tem como pular essas etapas, né? E aí chega outro ponto que eu sempre converso muito com todo mundo que é atendido por mim, justamente porque eu trabalho com essa área holística, né? Com essa integração, essa área integrativa, vendo o ser humano como um todo, e a gente divide nessas 4 etapas. Por que que eu coloquei aqui? Cuidando do básico. Porque a gente também tem que levar em consideração que não importa qual seja a sua meta, se ela envolve saúde, relacionamento amoroso, sexual, se é financeiro, se é profissional, não importa mesmo, tá? Isso é universal. Você é um ser humano, certo? Você é um ser humano, você é uma alma, você tem sua mente, você tem o seu campo emocional, você tem o corpo físico e você tem a sua vida material. Então, essas são os nossos 4 pilares que nos sustentam. Por que não? E esse é o pulo do gato que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Por que não, ao definir as suas metas, você não coloca também todas as atividades que são necessárias para te fortalecer enquanto ser humano? Que também vão fazer, e elas devem fazer parte do seu plano de ação. Como assim, Tainá? Ué, se você está aqui falando sobre um processo, isso eu ensinava até, principalmente nos acordos espirituais, né? A gente definia o nosso plano de ação por atividades em cada uma dessas etapas, então fica a dica. Então, se você está aqui querendo trazer, até mesmo que seja algo relacionado à meta financeira, no espiritual, algo pode ser feito para que você se fortaleça e você chegue mais perto dessa meta, mesmo que não tenha a ver com financeiro. Por exemplo, cuidar de fato do seu desenvolvimento espiritual, cuidar de fato da sua é, presença, né? Então, cuidar da sua energia é uma coisa que você pode colocar e deve colocar para você conseguir chegar mais perto da sua meta. Porque, pô, se você não tem energia, se o seu campo não está expansivo, você não vai conseguir ter força o suficiente, nem mesmo não só para chegar ao seu objetivo, como para usufruir do seu objetivo. Já parou para pensar nisso? Aí na sua meta tá lá se matar de trabalhar, mas poxa, você não está cuidando aqui, ó, do equilíbrio desses processos todos, para que quando você consiga, que você vai conseguir, se você for até o final, você usufrua disso. Você esteja com saúde, porque a saúde ela envolve os 4 pilares, tá? Saúde, ela precisa é espiritual, ela é integração do holismo. Então é saúde espiritual, é mental, emocional e físico material. Tanto que quando o seu corpo físico ele fica doente, antes disso, ele sinalizou no espiritual, no mental e no emocional. Dificilmente vai chegar uma doença direto no físico sem ter avisado antes, sem você ter negligenciado, faltado com algum desses 3 pilares antes, que eu sempre falo assim, que é a escadinha, né? Espiritual, mental, emocional, físico, material é o último lugar que se manifesta. Então, lá no espiritual, você pode colocar meditação. Mas o que meditação tem a ver
com a minha meta financeira? Tem a ver, porque você, quanto mais estiver conectado com o seu mundo espiritual, seja lá como você faz isso, e com a sua mente na tranquilidade, você na presença, mais clareza você vai ter, mais energia você vai ter, mais próximo você vai estar de fazer o que precisa ser feito e de alcançar, obviamente, aquilo que você precisa. No mental, a mesma coisa, trabalhar suas crenças, trabalhar sua própria saúde mental. Mental, aqui o pilar mental, ele contempla a qualidade dos seus pensamentos, né? Qual é a sua visão de mundo, qual a sua perspectiva diante daquela meta, tudo isso, inclusive crenças limitantes. Então, não adianta você não trabalhar suas crenças, não colocar como meta trabalhar suas crenças, por exemplo, sobre dinheiro, e ao mesmo tempo ir lá ficar lutando porque você quer a sua renda extra de R$ 3.000. Você vai ter que olhar para essa parte também. E na terapia a gente trabalha muito isso, nas mentorias também. E o emocional, a mesma coisa, né? O emocional aqui a gente está falando sobre a sua interação com o mundo. Não estou falando só da qualidade das suas emoções e sentimentos, mas também, obviamente, é você lidar com a sua saúde emocional. Então, como você está lidando com as suas emoções e seus sentimentos? Quais são as emoções e sentimentos que são aflorados diante, que vem à tona, né? Quando eu falo aflorados, diante da meta que você definiu. Também é legal, na hora que você criar sua meta, colocar quais são os sentimentos e emoções, quais são os medos que aparecem, para você explorar isso de uma forma racional, uma forma consciente, e não deixar que você se sabote no caminho, você se distancie ou simplesmente destrua o caminho todo para sua meta, por você não ter trazido luz para aquilo que eram as suas sombras que estão vindo à tona, porque vão vir sombras, né? A gente chama carinhosamente de sombras. Sombras é basicamente aquilo que não tem luz ainda, que está no nosso inconsciente. Então, precisa olhar para isso também. Mas daqui a saúde emocional, o pilar, desculpa, emocional, também está falando não só sobre a sua saúde emocional nesse sentido, mas também sobre os seus relacionamentos, relacionamento consigo mesma, né? Relacionamento familiar, relacionamento com todos. Todas as áreas de relacionamento entram aqui na parte emocional. E aí a gente trabalhou também muito no Além dos Limites, essa parte da gente compreender como as nossas relações também acabam interferindo na nossa falta de resultado, se a gente não for consciente o suficiente e não corrigir as nossas relações. Não vou entrar muito aqui, porque a gente trabalhou muito profundamente isso lá no curso ainda mais, mas vamos continuar. E no físico material, sim, aí temos os nossos processos, mas cuidar do corpo físico sempre está na nossa meta, tem que estar, porque o que adianta, né? Você está no planeta Terra graças ao seu corpo físico. Se você não bebe água, não se alimenta bem, não faz exercício físico, não importa qual meta você crie, né? Como é que você vai usufruir disso? Você vai adoecer, você não vai ter força o suficiente. Então, óbvio, é muito óbvio, cuidar do corpo físico também tem que fazer parte dessa meta, seja lá qual for. Então, todo esse cronograma diante dos seus 4 pilares, eles precisam estar tão ativos quanto o seu senso de ação e as suas atividades, os seus pilares de ação relacionados àquele objetivo especificamente. Na parte material, a mesma coisa, ok? Então, basicamente, a gente tem que entender que o básico bem feito é o que importa, né? O básico bem feito sempre vai ser o que importa. Porque você focando no que realmente a gente chama de básico carinhosamente, né? Mas você focando realmente no que a gente precisa focar, você acaba realmente conseguindo chegar mais próximo, progredir diante daquilo que você precisa, aquilo que você deseja. E a gente não cuida disso, a gente não olha, a gente não liga isso realmente, né? Então, são algumas dicas que eu queria trazer para vocês, relacionadas a isso, a como a gente conseguir a nossa meta. E aí, eu quero trazer para vocês também outra coisa, que é o convite, né? Esse ano eu vou trabalhar muito com grupos, eu já estava avisando desde o ano passado, a gente está sobre uma nova fase da marca, né? Do Revolucionar-se. E aí a gente vai trazer muito conteúdo gratuito, né? A comunidade, essa aula é um exemplo. Aulas objetivas, diretas e retas, e gratuitas e exclusivas para a comunidade, mas também a gente vai trabalhar numa comunidade mais exclusiva ainda, né? Que são escolhidas a dedo, que é o trabalho em grupo. Eu vou fazer vários grupos de mentoria e terapia, mas tem um em especial que é o convite que eu quero trazer para vocês, que é o Alta Potência.
Esse ano eu resolvi pegar na mão de todo mundo desde o início do ano, porque é justamente isso. Eu atendi muita gente lá desesperada no fim do ano, porque, poxa, passou, vai acabando o ano, a pessoa, o inconsciente coletivo fica naquele, né? Meu Deus do céu, tá acabando o ano, o que que foi que eu fiz? Então é Natal, o que que foi que você fez? E meu Deus, é mais um ano, o que que foi? Muita gente sente gratidão, mas muita gente sente desespero, porque foi um ano que ela não chegou perto, mais um ano, né? Que não chegou nem perto daquilo que ela realmente desejava, ou ela nem chegou perto de saber o que ela desejava. E há uma desconexão. Eu estou atendendo muita gente que está desconectada de si mesma e dos seus maiores sonhos, deixou engavetar, sabe? Então, esse ano eu estou pegando na mão desde o início do ano. A gente vai ter o grupo de alta performance, que é o Alta Potência. Vai ser uma comunidade de mulheres, uma comunidade feminina, uma comunidade de apoio. Isso também é sempre uma coisa que todas as vezes que eu trabalhei com grupo, as meninas assim amaram, que é você de fato estar num grupo onde você se sente segura para compartilhar aquilo que você está passando, os seus desafios que não são convencionais. Porque só as pessoas que estão aqui, despertar espiritual, realidade paralela, expansão de consciência, nananã, é que vai te entender. Não adianta você chegar num grupo lá com pessoas muito dentro da caixa, os humanos lá que só conhecem psicoterapia, e querer falar sobre energia, que eles vão falar que você é doido, né? Não adianta. Ou querer falar sobre os seus desafios espirituais, do seu despertar espiritual, da sua expansão. Então, essa comunidade de apoio, como sempre foi feito, é um lugar para mulheres de fato se apoiarem, se sentirem seguras para compartilhar o que elas estão passando e principalmente encontrar pessoas que falem a mesma língua e que muito provavelmente estão passando o que você está passando. Porque um grupo, ele sempre tem uma egrégora e nunca é por acaso. Sempre tem muita gente que se chegou, se fechou, chegou ali, fechou, é porque está passando por coisa parecida. Então é muito bonito, eu fico muito emocionada, porque são pessoas que também acabam fazendo amizade, pessoas de vários lugares do mundo, e eu tô ali como mentora e terapeuta, dando a mão para todo mundo para a gente fazer o negócio acontecer. A questão é, a gente vai ter encontros todo o mês, todos os meses até o final do ano, então vai ser o ano inteirinho de mentoria e terapia, com conteúdo complementar. Com área de membros, inclusive, todos os nossos encontros vão ser gravados. E aí eu vou montar, como eu sempre faço, algo extremamente personalizado, de acordo com as demandas, as necessidades das pessoas que ali fazem parte, das mulheres. Então, vocês vão preencher o formulário, trazendo quais são as dificuldades, não importa a área, né? O que que vocês estão buscando, o que vocês precisam, para que eu monte, então, os conteúdos dessas várias aulas, desses encontros terapêuticos, dessas mentorias e dos conteúdos complementares diretamente para vocês. Mas, diante das demandas que têm chegado até mim, eu trouxe principalmente, aqui tem alguns feedbacks, né, dos grupos anteriores. Eu resolvi colocar porque eu fico sempre muito emocionada, né, de acordo com os feedbacks que eu recebo, porque eu faço sempre esse formulário no início para eu entender quem é você, o que você precisa, para eu trazer exatamente o que você precisa e exatamente o que você está buscando. E aí, lá no final, eu sempre trago também um formulário de feedback para eu entender como foi para você, né? Para eu também me aprimorar, para eu saber onde eu preciso melhorar, todas aquelas coisas. E aí eu recebo muitos depoimentos assim. E aí, aqui a gente tem algum dos depoimentos que eu vou deixar para vocês lerem, vocês podem pausar para ler depois na gravação. E aqui o principal ponto, né, que as meninas trazem justamente é isso, né? Como você ter trocas com os participantes é importante, porque motiva a gente entende que a gente não está sozinha no mundo, que aquilo que você está passando não é só você que está passando, e que tem gente que pode, de fato, não só te apoiar, mas principalmente não te julgar diante daquilo que você está vivendo. Então é muito realmente encantador. De fato, me sinto emocionada de ser ali a mentora. E aí a gente, além dessa comunidade de apoio, eu tô batendo muito nessa tecla porque eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, tá? Eu sinto falta, eu tô me sentindo sozinha, sinto falta de gente que entenda a minha língua, né? Que eu possa compartilhar o que eu tô passando. Mas principalmente aqui é um grupo de terapia, né? Uma terapia em grupo, mentoria em grupo. Então a gente vai trabalhar com suporte dedicado, você vai ter acesso a mim o ano inteirinho diante daquilo que você precisar. A gente vai ter esse acompanhamento, a gente vai ter área de membros e um valor super acessível de R$ 111 por mês. Então, tipo, dá o valor de hoje em dia uma pizza, né? Uma, duas pizzas, para vocês realmente conseguirem fazer parte o ano todo. E vai ser um plano de assinatura, tá? Todos os encontros gravados, tudo bem direitinho. E aí a gente vai trabalhar esse processo de prática, teoria e vivência. Mas o que eu percebi que funciona melhor
não vai ser tanto teoria. As aulas a gente traz a teoria, que é o básico para você compreender o processo. Mas o que eu vou focar é na prática mesmo, é plano de ação. Porque eu quero que vocês cheguem lá no final do ano me falando: caralho, Tainá, esse ano foi incrível, foi extraordinário. Eu realmente mudei a minha vida porque eu fiz um pouco a cada dia. Hoje, amanhã, depois, você segurou minha mão, eu fiz o negócio acontecer. Eu quero que vocês aprendam a ter autonomia energética, emocional, independência emocional. Eu quero ensinar isso para vocês. Eu quero que vocês aprendam, e é isso que eu vou focar muito, a ser líderes da sua própria vida, de si mesmo e da tua própria vida. Então, você no comando para fazer o negócio acontecer. Por isso que é alta potência, porque eu quero vocês todas empoderadas, tá? Então, eu quero realmente focar nessa parte prática de vivência, da gente fazer o negócio acontecer. E a teoria, as aulas, elas vão ter de fato a teoria, porque é necessária, mas é a teoria até o ponto de que eu entendi o que eu preciso entender. Agora eu entendi o que eu preciso fazer e eu vou fazer. E aí lá o grupo realmente bem ativo, vocês vão ver ali no feedback, nos demais feedbacks, principalmente no e-book que eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse, claro. É, ali o feedback, as meninas sempre falam: caramba, a Tainá sempre muito ativa aqui no grupo, porque eu vou dar prioridade para esse grupo. Eu vou trabalhar com vários grupos, vários cursos, lançar vários cursos, mas esse grupo vai ser o meu coração, assim, porque vai ser o ano inteiro que eu quero ver gente revolucionando você e revolucionando a porra toda. Então é isso, tá? Fica o convite. E aí eu coloquei aqui no final do ano como seria olhar para trás e perceber que você manteve seu progresso, conquistou resultados reais e viveu o melhor ano da sua vida. E o que precisaria acontecer. Então, realmente, é a gente pegar na mão uma da outra e fazer acontecer. Como eu falei, eu vou personalizar os temas, mas os temas trabalhados aqui estão lá no e-book, tá? Mas eu vou dar uma passadinha aqui por cima sobre o que eu vou trabalhar. Inteligência emocional, principalmente. É uma coisa que vocês me pedem muito. Então, aprender a gerir as suas emoções para você viver com mais equilíbrio e clareza. Estratégia para você lidar com desafios emocionais e manter foco nos seus objetivos, ou seja, não deixar o seu emocional te desviar do seu caminho, te desviar dos seus objetivos. A gente vai trabalhar desbloqueio de padrão limitante, eu vou trabalhar muito com isso, que eu trabalhei no Além dos Limites, tá? Identificação e transformação de padrão autossabotador, superação de medo e crença que te impede o progresso. A gente vai trabalhar sobre como criar relações mais autênticas, equilibradas, recíprocas, saudáveis, significativas. Eu vou ensinar vocês como aprender a dar limites, a dizer não, que é uma coisa que vocês não sabem. Ninguém sabe, né? A gente não aprendeu isso, então eu quero trabalhar cura e liberação de traumas, trabalhar manifestação consciente, qualquer, qualquer desses processos aqui. Desculpa o barulho. A gente vai estar trabalhando também em autoconhecimento, obviamente, não tem como, né? Esse é um grupo de autoconhecimento. Empoderamento feminino, obviamente, fortalecer sua autoestima, desenvolver liderança pessoal. Vocês vão aprender a tomar decisões com mais rapidez e clareza, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de tomar decisões dependendo do que se trata, tá? Às vezes a gente tem essa facilidade de tomar decisões em um ponto, mas quando envolve principalmente emocional, outras pessoas, a gente já fica com mais receio de como vai fazer isso. Então, vou trabalhar isso. Espiritualidade na prática, espiritualidade prática. Então, vocês sabem que eu trabalho muito como mentora de desenvolvimento espiritual, principalmente foi aí que eu comecei. Eu nunca vou largar essa área, jamais. Então, eu vou trazer ferramentas simples e poderosas para vocês desenvolverem, vocês viverem a evolução espiritual na prática, né? Vocês evoluírem, se aprimorarem, atingirem a melhor versão de vocês, aprenderem a não se cobrar tanto, a não se julgar tanto, né? Todos esses processos, tudo isso vai estar lá no e-book. E aí a gente vai trabalhar com tudo isso, tá? Coloquei aqui. É isso. Coloquei aqui. Então, a gente vai trabalhar essa teoria aplicada, vai trabalhar a prática vivencial, vai trabalhar o acompanhamento contínuo e o foco no empoderamento, porque, como eu falei, eu quero vocês no final do ano completamente fortalecidas, aprendendo a lidar com qualquer situação, não importa qual situação que seja. Uma coisa que a gente precisa entender, né, que problemas sempre teremos, independente se você é rico ou pobre, onde você mora, problemas sempre vão existir. Agora, como a gente vai lidar com isso
é o grande ponto. Então, eu vou ensinar para vocês como entender quais são os aprendizados que estão envolvidos numa situação, como lidar com isso, como aprender a dar limites, tudo que vocês imaginarem. Eu vou, assim, dar todas as minhas ferramentas e métodos vão ser trazidos dentro desse grupo. É um grupo incrível. E, assim, sendo bem sincera, tá extremamente barato, né? Porque o tanto que eu vou entregar é simplesmente absurdo. Então, fica aqui o convite para vocês. E a gente vai finalizar a aula. Então, se tiver alguma dúvida, a Mary pode falar. Vocês podem deixar a dúvida nos comentários do vídeo ou lá no grupo do WhatsApp ou no individual, quem estiver assistindo aqui a gravação. E gratidão por terem assistido até aqui. Eu intuo que tenha sido contribuição à parte das metas, principalmente. E eu vou amar quem escolher revolucionar a própria vida, fazendo parte agora do nosso grupo Alta Potência, que eu estou muito animada. Em fazer esses problemas impulsionadores para essas soluções. Realmente, o Pedro falou, né? Pedro, meu assistente aqui. Fala de novo, então. Não só resolver os problemas, mas também fazer deles impulsionadores para a realização dos seus sonhos. Então, tipo, o Deu problema problema? vem, você não vai só, tipo, resolver ele, você vai fazer ele é um impulsionador, Um impulsionador. para você em direção aos seus sonhos. Sim, a gente trabalhou principalmente muito essas ferramentas lá no Além dos Limites, né? Que a gente explorou os problemas. Então, é você entender que esse problema ele não é um impeditivo, ele não é um obstáculo, ele não é uma armadilha. Ele pode ser um impulsionador para que você chegue mais rápido naquilo que você precisa. Então, é tudo uma questão de perspectiva e de utilizar as ferramentas certas. E com uma mentora fica sempre muito mais fácil. Uma comunidade, então, melhor ainda, porque você não está sozinha de nenhuma forma, nem sem mentora, que quem tem mentor vai muito mais rápido, eu sei, que eu sempre fiz e ainda faço parte de grupos, né, com mentores incríveis. Mas também ter essa comunidade, pessoas que você pode conversar, que você pode fazer amizade, que você pode escutar a história e pode ser ouvida, principalmente, faz muita diferença. Então, vou unir o melhor de tudo, a comunidade, a mentoria, a terapia, tudo num lugar só. E eu estou muito animada para a gente começar. Como a gente já está no metade de janeiro, eu vou organizar os demais encontros que seriam desse mês a partir de fevereiro. Então pode ficar tranquila que vocês vão receber mais de 12 encontros muito tranquilamente e a gente vai montar esse grupo com muito carinho. Tá bom? Então fica esse convite. Querendo fazer parte, só me mandar mensagem ali no privado. Eu vou mandar o e-book, tá? Se você tem interesse, Mary, pode me falar. Eu mando lá o e-book, tem todas as informações bem tranquilo, inclusive os links. Tem como pagar à vista com mais desconto, tem como fazer 997 para quem já é meu cliente à vista ou 111 todos os meses. Aí é plano de assinatura, bem tranquilo, você pode fazer no boleto, no Pix, no cartão de crédito, onde você quiser. Não precisa, não compromete o limite, é tipo uma Netflix, realmente. Tipo, tá aqui dando assistência. Então, vou mandar lá o e-book, vamos finalizar. Muita gratidão. Quer comentar alguma coisa, Mary? Oiê. Oi? Agradecer. Agradecer por essa oportunidade. Você maravilhosa como sempre, né? Você Ah, sempre obrigada. entrega. Pelo que já conhecemos, você sempre entrega realmente, de família mesmo. Sempre entrega mais do que o esperado, né? Do que a expectativa. Então, gratidão mesmo, viu? Ah, eu que agradeço. Fico feliz de ter sido contribuição. Só fechei um pouquinho aqui que eu tô jantando, mas fui acompanhando tudo e fiz um resumão aqui. Ah, eu vi você escrevendo. Eu gosto assim, Ah, eu gosto de gente assim na aula, com um caderninho mesmo, como eu sempre peço, né?